passado? Eu estou indo bem, não como gostaria. Não é fácil ser o imperador Dom Pedro II nesses tempos de pandemia. Há décadas tenho lutado contra a cólera. Além da cólera temos a febre amarela, a varíola, mas a cólera tem assolado ainda muito o império. Estava lendo em meu diário e deparei-me com uma escrita minha, já antiga. É um comentário de 1855. É sobre a terceira pandemia que atingiu o Brasil. Em 1855, foi a cólera morbo, que chegou lá, veio lá de Porto de Portugal e atracou lá em Belém. E logo se espalhou para o norte, nordeste, até chegar aqui na província do Rio de Janeiro. Perdemos muitos amigos, irmãos, pois essa doença não tem distinção de status, se é pobre ou rico. Alguns amigos meus correram e se isolaram em Petrópolis para se proteger deste mal. Mas decidimos ficar, eu e minha família, para lutar contra esta doença mortal. E íamos aos hospitais para ver como estava a situação das pessoas nos hospitais. Muitos amigos também da área de saúde se contaminaram com este mal. Mas lutamos até o final. Foi um ano de luta. Foi um verão muito quente aquele ano. Mas íamos aos hospitais para ver como estava a situação. Lembro-me que esta doença desidratava muito rápido a pessoa. A pessoa ficava magra, ficava com o olho fundo, a pele meio azulada. Era triste de ver. Lembro-me como se fosse hoje. Minha esposa e a esposa do embaixador da França, Madame de Saint-Georges, faziam roupas e davam alimentos para os doentes, para que nada faltasse, para hidratá-los novamente. Não foi fácil, mas conseguimos salvar muitas vidas na época também. E ainda continuamos nessa luta. Também a quarta pandemia não foi nada fácil lutar contra ela, pois na época da Guerra do Paraguai veio um navio do sul, do Rio Grande do Sul, para a província, e lá também trouxe muito casos de cólera e há muita luta, pois muitos soldados chegaram com essa doença. Eu lembro que foi um navio de guerra de Marcílio Dias que chegou no Rio de Janeiro, na ilha de, se eu não me engano, de Vila Guilhom, aqui na província, e trouxe essa doença novamente para cá. E a população ainda custa entender que precisa se vacinar. Tem um grande amigo que dele o título de barão, José Pereira Rego, o barão de Lavradio. Tem me ajudado desde da metade do século, década de 50 para cá, do século XIX. Um grande amigo. Tem me ajudado muito nessa área de contabilizar, pois há muitos doentes nos cortiços, pois há muitos pântanos, água contaminada, e tudo isso precisamos combater. Estamos investindo bastante, sim, estamos investindo para que aterramos esses pântanos, hidratar os rios e os cortiços. Os cortiços ainda são um grande problema, pois vivem muito aglomerados e o lugar realmente é insalubre, muito sujo. Temos que averiguar se há algumas pessoas clandestinas no lugar também, pois estão chegando muitos estrangeiros. E para isso, na época, precisamos da força policial para poder dar uma olhada nesses lugares. E nos ajudou muito. Mas muitos, na época, não cumpriram a lei. Pois eu luto há muito tempo. Criança, para estudar, precisa ser vacinada, para se proteger desse contágio. Há muita luta. Não é fácil. Eu e minha esposa temos conversado muito, mas ainda há muita luta. Creio que agora vai chegar mais uma verba, pois essa pandemia também atingiu muitos municípios do Rio de Janeiro, Campos, São Fidélis, São João da Barra, Cabo Frio. Nesses lugares tem afetado muito essa pandemia, tem atingido muitos escravos, pessoas de trabalhos pesados, pessoas com
não tenho muita saúde, problemas crônicos, tudo isso me preocupa. Investimos agora 2.500.000 réis para tratar de tudo isso. Tratar dos doentes, também tratar dos pântanos, tratar da água dos rios, enfim. Na época de 1855, perdemos em média, deixa eu ver aqui em meu diário, quase 5.000 pessoas. Quase 5.000, sim. E isso sem contar que alguns senhores de algumas fazendas enterravam os escravos e nem ficávamos sabendo disso. Mas agora que nós temos certas leis, facilitou um pouco. Ainda muitos não praticam essa lei, pois agora saiu uma lei que todo chefe de família tem que pagar 200.000 réis caso não vacine seus filhos, para proteger as crianças. Eu mesmo perdi um filho, aliás, 2 filhos, e provavelmente por conta desse mal. Eu sou amante da ciência e da cultura e, juntamente ao Barão do Lavradio, temos lutado bastante. Assim como o Louis Pasteur conseguiu a vacina contra a varíola, se não me engano, grandes amigos que eu tenho que vêm me ajudando nessa área de saúde. Há certos lugares que não é fácil chegar, que quando chega a campanha de vacinação nesses lugares mais afastados, tem um caso, acho que foi em Minas Gerais, que perdemos a metade da população por conta de certas contradições dessas campanhas. Muitos não apoiam o Império, mas não é fácil que essas pessoas entendam que a vacina salva vidas. Muitas pessoas, pelo falta de entendimento, infelizmente não entendem que a vacina pode salvá-las. E elas fogem. Há casos, como eu disse, em Minas Gerais, que fugiam das suas próprias terras por conta dessa pandemia e achavam que tomando a vacina criaria uma bola aqui no pescoço e que contrairia rapidamente a doença pelo fato de tomar a vacina. É uma luta muito grande. Há pessoas que puxam para baixo, mas temos a força de grandes amigos aqui do Império. Todos bem sabem que eu apoio a ciência. O telefone tem ajudado bastante também em relação a isso. Espero que mais para frente espalhe esse bem, essa invenção para todos. Lembro-me até hoje, a vez que fui para os Estados Unidos viajar. Na verdade, fui para alguns lugares, Rússia, enfim, Itália. E nos Estados Unidos conheci um homem muito interessante, foi em Boston. O nome dele era Mr. Graham Bell. Era uma faculdade, uma escola de mudos e surdos. E uns 2 semanas depois, tínhamos uma grande feira de invenções nos Estados Unidos em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. Que feira incrível! Quando ia embora, junto com alguns juízes, eu vi um standinho no cantinho assim e vi o meu amigo Graham Bell. Uma situação um tanto curiosa. Era uma concha metálica e eu fiquei muito curioso em saber o que era aquilo. E ele disse, isto daqui é o novo aparato da voz humana. Eu disse, como? E como funciona? Ele disse, coloque assim na vertical, aproxime seu ouvido, pois tomarei distância de 100 metros e direi uma frase de Shakespeare. Ele tomou distância e disse, to be or not to be. E eu disse, isso fala, isso fala. Eu fiquei encantado com aquela invenção e quis trazer logo para o Brasil. Aos poucos tem crescido em certos lugares. Por enquanto, corpo de bombeiro, hospitais, lugares de utilidade, para ficarmos atentos ao que está acontecendo. Lembro-me também que ocorreu a 4ª pandemia em 1867, se não me falha a memória. É isso mesmo, 1867 para 1868. Um navio veio do sul, do Rio Grande do Sul, e trouxe também alguns soldados com esta doença. Agora,
pelo fato de sair no jornal que explodiu essa grande pandemia, na época foi um pouco menor essa mortalidade, pois eram alguns lugares realmente isolados, em cortiços, algumas tabernas, enfim. Não era fácil. Mas estamos progredindo. Por mais que tenhamos lutado e continuamos lutando contra essa pandemia, é importante nos proteger. A higiene é fundamental. Lavar as mãos, se isolar, não ter muito contato com o outro por enquanto. Tudo isso a população precisa compreender. E compreender que daqui a pouco tudo isso vai passar. Vai passar. Daqui a pouco todos nós ficaremos livres deste mal. Eu tenho fé, pois desejo paz e prosperidade para o Brasil. É isso que eu desejo ver meu povo com saúde e forte para trabalhar. E invisto do meu próprio bolso para melhorar a economia e a saúde do meu povo. Fale-me de Petrópolis. Que saudade de minha terra. Por mais que eu tenha nascido aqui, na província do Rio de Janeiro, sinto-me à vontade em Petrópolis. Gosto muito de ir ficar lá juntamente de minha filha Isabel, a princesa Isabel, junto com seu esposo, com o Didê, ver meus netos, como estão crescendo rápido. Pois não há só doenças nesse país, há lugares como Petrópolis, uma cidade encantadora. E sonhou o meu pai de ali fazer um grande palácio de verão para acomodar toda a família. E mais tarde consegui realizar esse sonho. Meu pai visitava a fazenda do Padre Correia. Segundo Dona Arcângela, odiava sua visita, pois meu pai fazia certas bagunças no local. Meu pai comprou a fazenda do lado, a de Córrego Seco. E assim, mais tarde, ganhei esta homenagem, cidade de Petrópolis, juntamente ao meu amigo Paulo Barbosa, o mordomo da Casa Real, e Frederic Queller, o Major Queller, que projetou toda essa cidade. Casas que ficam de frente para o rio, pois pensou em toda a parte de saneamento básico da cidade. A primeira cidade a ser arquitetada no Brasil. Fico encantado de ver a minha cidade, de passear por aquelas ruas, cumprimentar o povo. Que saudade! Amo Petrópolis, amo a culinária, a comida. Adoro tomar meu gelato de pitanga lá. E também comer melancia, bananas, manga, frutas que eu amo. Um bom café da manhã e passear com minha esposa. Como é gostoso ir para Petrópolis. Como é bom reencontrar amigos que lá estão. Brincar com os meus netos. Ler histórias. Pois fiz a tradução da 1001 Noites. Sim, meus netos amam essa história. Contava para Isabel e sua irmã Leopoldina. Bons tempos aqueles. Por mais que eu tenha corrido, fazendo vários projetos para o país, ainda tinha tempo de contar histórias para elas. E tomar minhas canjas de galinha em tempos mais frios, pois amo canja de galinha. Mas voltarei para Petrópolis, pois lá é minha cidade. Amo. Estarei aqui firme e forte na província. Mas também irei para a serra para desfrutar e estar junto da minha família. Mas diga-me, conte-me, fale-me de Petrópolis.